Que antipático isso aí. Bom, então hoje a gente vai fazer o estudo do vídeo número 12. E é de novo uma prática que começa, a sessão começou com a prática, então a gente vai começar junto com o Lama, assim. Só que eu não tenho certeza se tem as preces. Tem não, gente, tem não, tem não. Não, porque já é depois do intervalo, será? É. Eu vi agorinha, eu fui dar uma olhada, tem Tá. não. Então vamos fazer as preces, então, nesse caos. Daí a gente... Tem alguém aqui agora, assim, nesse momento, que nunca participou dessas práticas? Não, né? Só tem veterano aqui. Tô achando. Só tem veterano, tá bom. Então, tá bom. Então nós vamos... Deixa eu abrir aqui o... Nem tinha aberto né, o... Coisa de preces. Peraí. Nossa. Deixa eu fechar o som de todo mundo. Eu já vou desativar os microfones, tá? Só pra gente começar. Deixa eu ver aqui o preces. Então, vamos lá, queridos. A gente vai fazer a prece de refúgio bodhicitta e os 10 ramos de devoção, como a gente fazia antigamente, nos retiros com lama. E daí a prece das 7 linhas, a gente faz as 4 iniciações, eu guio um pouquinho as 4 iniciações e a gente segue direto para a prática. Apesar que tem uma introdução à prática. Então, a gente vai entrar na introdução à prática e depois faz a prática na sequência. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente fazia assim, olha, uma vez em tibetano, uma vez em português e uma vez em silêncio. Então, a gente refaz a prática só lendo assim, os versos ou lembrando dos versos, fica um pouquinho em silêncio em cada prática. É assim que a gente costumava fazer. Depois a gente mudou um pouquinho, mas é uma boa forma de fazer as práticas iniciais. Assim. Vamos lá. Namo lama deshe dupeku koncho songi ranjin la dadan dodru semche nam janchu adu kyapsuchi. Namo. No lama que é a corporificação dos sugatas, da natureza das 3 joias, eu juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até nossa iluminação. Semke droa kundontu lama sangye drubneni ganla gandu trinleki droardam chao. Para o benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito de despertar e cultivo a realização do lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Agora os 10 ramos de devoção. Guru, deidades pessoais e dakinis, por favor, aproximem-se e acomodem-se sobre assentos de sol, lua e lótus. Com meu corpo, fala e mente, eu presto homenagem com reverência. As oferendas externas, internas e secretas. Reconheço e exponho meus samaias quebrados, degenerados, faltas e obscurecimentos. Regozijo-me na prática do mantrayana secreto.
por favor, girem a roda do Mantrayana secreto, que amadurece e libera. Eu rogo, não passem para o Nirvana, mas permaneçam. Dedico a essência aos seres sencientes, possamos nós realizar a natureza Vajra perfeita. Vamos lá para estas 7 linhas. Om Agen Oge Nobjan Sam Pema Gesar Dumpola Yatsen Chogi Nodru Nye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampe Kor Keki Jesu Daduki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Na fronteira noroeste de Udiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi. Está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico minha prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Então a gente reza um mala do mantra do Guru, recebendo as bênçãos de Guru Rinpoche. Mahum Vajaguru Pema Siddhi Hum, Mahum Vajaguru Pema Siddhi Hum, Mahum Vajaguru Pema. Pema Siddhi Hum, Mahum Vajaguru Pema Siddhi Hum, Mahum Vajaguru Pema Siddhi Hum. Agora nós recebemos as 4 iniciações de uma sílaba Om, na fronte de Guru Rinpoche, irradia uma luz branca, que penetra pela nossa cabeça, purificando todas as ações negativas, obscurecimentos de corpo. Recebemos as bênçãos de corpo. De uma sílaba A vermelha na garganta de Guru Rinpoche, irradia uma luz vermelha que penetra pela nossa garganta, purifica todas as ações negativas, obscurecimentos de fala. De uma sílaba Hum, no coração de Guru Rinpoche, irradia uma luz azul que penetra no nosso coração, purifica todos os obscurecimentos de mente, as bênçãos de mente.
E dos 3 pontos de Guru Rinpoche, irradiam as 3 luzes simultaneamente, penetrando os nossos 3 pontos, purificando os obscurecimentos mais sutis de corpo, fala e mente. O Rinpoche, por fim, passa por topo da nossa cabeça, se dissolve em luz, penetra pelo topo da nossa cabeça até o nosso coração e nós nos tornamos indivisíveis de corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Assim nós repousamos nos instantes nessa união com Guru Rinpoche. Então eu vou compartilhar a tela com vídeo. Vou soltar os microfones, mas a gente agora assiste o início desse dia do retiro. O Lama vai dar umas explicações sobre essa prática. A gente segue direto para a prática. Alguém só me dá um sinal se vocês estão ouvindo, por favor. Peraí. Não estariam, porque eu não compartilhei. Agora sim. Estão ouvindo? Voilà. So when I make a mistake, even a small one, and it's brought to my attention, I like to correct it. So just briefly, last night I mentioned, or I said, Dingo Khyentse Rinpoche had one son. Wrong, he had 2 daughters. But I was thinking of his grandson, Shechen Rinpoche, but that's his grandson. So just mistake, now it's corrected. Então, ontem à noite ele cometeu um pequeno engano e alguém comentou isso com ele, então ele quer corrigir. Ele falou ontem que Dingo Khyentse Rinpoche tinha um filho. Na verdade, ele teve 2 filhas e ele estava, na verdade, pensando no neto dele. Mas And now for all of our sessions today and probably tomorrow, maybe even longer, we're going to focus on just one method. Então, para todas as sessões de hoje, possivelmente amanhã, mas algumas a gente vai focar em um único método. The central theme of phase 1, taking the impure mind as the path. O tema central da fase 1, que é tomar a mente impura como caminho. It is the shamatha method of choice É o within método. both Mahamudra and Dzogchen traditions. Um pouquinho, porque a Giovana estava com a mão levantada, acho que, desculpa. Método de escolha de shamatha, tanto no Mahamudra quanto no Dzogchen. And whether or not we succeed in this practice or actually engaging in the practice all depends on one simple point. E ter sucesso nessa prática, ou se engajar com essa prática, depende de um único ponto. And that is, are we able to experientially distinguish between the stillness of awareness and the movements of the mind?
E esse ponto é o seguinte, a gente consegue distinguir na nossa experiência a quietude da consciência e os movimentos da mente? I think it's probably safe to say that most people don't make that distinction at all. Eu acho que é bem seguro dizer que a maioria das pessoas não consegue diferenciar. Which is to say that as soon as the mind goes into motion, a thought arises, people are thinking it. Isso quer dizer que assim que o pensamento surge, a pessoa começa a pensar esse pensamento. A desire arises, the attention goes to the referent of the desire, and they're desiring it. E quando surge o desejo, a atenção vai para o referente do desejo e deseja aquela An coisa. emotion arises, their awareness is fused with the emotion. I feel sad. I feel excited. Quando uma emoção surge, a consciência se funde com essa emoção. E a gente diz, eu estou triste, eu estou com medo. An image arises in the mind, the attention goes right to the referent of the image. Quando uma imagem surge na mente, a atenção vai direto para o referente dessa imagem. In other words, as soon as the mind is in motion, awareness is immediately and involuntarily set in motion. O que quer dizer, então, que quando a mente se move, a consciência imediatamente e involuntariamente se move junto. So there's no degree of separation Então não, between awareness and mind. então não tem nenhuma separação, nenhum grau de separação entre a mente e a consciência. It's a complete marriage, É um casamento completo, union, uma união. not a good one. E não é uma boa união. Because it implies, in fact, you're making very few choices. Porque implica que você tem, na verdade, poucas escolhas. Your awareness involuntarily fuses with everything that comes up. Porque a consciência se funde involuntariamente com qualquer coisa que surgir. So, in this session, we'll engage in the preliminary that is indispensable for all the other sessions in this practice. Então, nesta prática, nós vamos praticar uma preliminar que é fundamental para todas as outras sessões. And it takes some effort, E precisa de um esforço, but it's the effort of cutting the threads of attachment. mas é um esforço de cortar os fios do apego. It's not the effort of attaching your attention to an object and then holding on. Não é o esforço de grudar a sua atenção num objeto e não deixar aquilo soltar. It's just the opposite. É o oposto. It's what's left when you stop holding on. É o que sobra quando você para de segurar as coisas. This pertains to core teachings in Buddha Dharma. Isso pertence aos ensinamentos essenciais do Buda Dharma. We are vulnerable to suffering. We're going to the second noble truth. We're vulnerable to suffering because we closely identify with the body. Then we're prone to all types of physical distress. And we closely identify with the mind. Then we're vulnerable to all mental distress. Então é a segunda nova verdade. A gente se fixa completamente ao corpo, então a gente se torna vulnerável a tudo que acontece de ruim com o corpo. A gente se fixa bem de perto com a mente e então está vulnerável a qualquer aflição que surge na mente. But when you truly cease identifying with your body as much as I cease identifying with this cup, I don't at all. It's not I get to use it for a while, but really there's no attachment, right? So then I don't suffer with respect to the cup. And likewise, when you really stop identifying with the mind, then the mind can't cause you to suffer either. Então, se a gente realmente parar de se identificar com o corpo, o apego vai desaparecer. Como se, por exemplo, a xícara lá, a xícara que está ali não é do lama. Ele está usando por um tempo, mas não é do lama. Então, ele não tem apego à xícara. Se alguma coisa acontecer com a xícara, ele não vai sofrer muito. Da mesma maneira, se a gente para de se identificar com a mente, e alguma coisa acontece com a mente, aquilo não é capaz de nos fazer sofrer. We often feel we're carried away by thoughts. Nós geralmente nos sentimos arrastados pelos pensamentos. And get caught in the grip of emotions. A gente fica preso nas garras das emoções. Become fixated in some desire or attachment. Fixados em algum desejo ou apego. So the mind seems so powerful. Então a mente parece ser muito poderosa. Only because we identify with it. Só porque a gente se identifica com ela. When we stop doing that, it's an orphan. Quando nós paramos de fazer isso, a mente fica órfã. Orphans don't have much power. E os órfãos não têm muito poder. So this is not easy. Então isso não é fácil. But there are very few things that are more important than this. Mas tem muito poucas coisas que são mais importantes do que isso. It's a direct path to freedom from your own mind, É um caminho direto para a liberdade frente à sua própria mente. from the tyranny of your own mind. Da tirania da mente. So let's do this. Então vamos fazer isso. One simple theme. Distinguish between the stillness of your awareness and the movements of the mind.
So the mind continues in motion. You don't try to control it. You don't try to improve it. Don't try to stop it. But just give enough effort to release all grasping to the mind. Então, é um tema só. É a quietude, distinguir a quietude da consciência dos movimentos da mente. Então, a mente vai continuar se movendo. E a gente não vai querer parar os pensamentos, melhorar os pensamentos ou mandar os pensamentos. A gente só vai sustentar a quietude da consciência frente à mente. So if you want like a symbol for this, here's my symbol. Então, se quiser um símbolo para isso, é esse aqui. An unflickering candle flame. Uma chama de vela que não tremula, Very relaxed, bem relaxada, unflickering. que não se move, não se Clear. perturba, clara. Is that? É isso. Well, let's practice. Então vamos praticar. It may now become more clear than ever before how utterly indispensable it is to settle body, speech, and mind in their natural states, so that you can come to that stillness and sustain it. Talvez já tenha ficado mais claro do que nunca sobre a fundamental importância de estabelecer o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais, para poder chegar a essa quietude. And now as we venture into the main practice, it is integral to this practice that your eyes are at least partially open. E agora, conforme nós entramos na parte principal da prática, é indispensável para essa prática que você mantenha os olhos ao menos parcialmente abertos. Again, to experientially refute the false notion that your awareness and the space of the mind are behind your eyelids, inside your head. Isso nos ajuda a refutar a falsa sensação de que a mente está dentro da cabeça ou atrás das pálpebras.
The culmination of settling mind in its natural state is precisely that relaxed, still, clear awareness, resting right where it is. A culminância da prática de estabelecer a mente em seu estado natural é a consciência relaxada, quieta e clara, e descansar nessa consciência exatamente onde ela está. When your awareness is still, it's not enough that it is still. You must know that it is still. Quando a consciência está quieta, não é suficiente ela apenas estar quieta. É preciso ter consciência de que a consciência está quieta. When your awareness is continuously still, unmoving, you must continuously know that it is still and unmoving. Quando a consciência está quieta e sem se mover, você deve então ter constantemente a consciência de que ela está quieta e sem se mover. But the light of your mental awareness does illuminate the space of the mind. Mas a luz da sua consciência mental, ela ilumina, de fato, o espaço da mente. So when there are movements in the mind of thoughts, desires, images, you will be aware of them. Portanto, quando existirem movimentos no espaço da mente, como pensamentos, memórias, desejos, você terá consciência desses movimentos. But they're not your primary focus. Mas eles não são o seu foco principal. Your primary focus is sustaining the stillness of your awareness and knowing that it continues to be still. O foco principal é sustentar a quietude da consciência, sabendo que a consciência está quieta. And when movements do occur in the mind, such as objective appearances, images, discursive thoughts that you can observe, when objective movements occur in the space of the mind, be aware of them, note movement as movement. E quando os movimentos de fato ocorrerem no espaço da mente, como movimentos objetivos, imagens, pensamentos discursivos, note esses movimentos como movimentos. But there are also subjective movements within the space of the mind. Mas também ocorrem movimentos subjetivos no espaço da mente. Subjective impulses such as desires and emotions. Impulsos subjetivos como desejos e emoções. And when they arise, when they move, note that they've arisen and moved. E quando eles surgirem e se moverem, note que eles surgiram e se moveram. But like an unflickering candle flame, let your awareness be unmoved by the objective appearances and subjective impulses of the mind. Mas como uma chama de vela que não se perturba, deixe que a sua consciência não se perturbe com os movimentos objetivos e subjetivos que surgirem no espaço da mente. Observe them as if from afar. Observe-os como se você estivesse de longe. Or to draw on the example from last night, as if you're observing the movements of the neighbor across the street. Ou, tomando o exemplo de ontem, como se você estivesse observando os movimentos de um vizinho do outro lado da rua. But on your side of the street, you remain seated right where you are, unmoving, unreactive. Mas do seu lado da rua, você pode permanecer quieto, sem se mover, sem reagir. And yet discerningly clear and observant. E claramente e discriminadamente observando. Not withdrawn from the mind, Sem se recolher da mente, not fusing with the mind, sem se fundir com a mente, present with the mind, presente com a mente, but unmoved by its movements. mas sem ser movido pelos movimentos da mente.
out of sheer habit, the power of habit, your awareness again and again will be unconsciously and involuntarily carried away by appearances. Por puro hábito, pelo poder do hábito, a consciência, vez após vez, será inconscientemente e involuntariamente arrastada pelas aparências. So the motions of the mind will reflect the motions of awareness. Então, os movimentos da mente se refletirão em movimentos da consciência. And stillness is gone. E a quietude será perdida. As soon as you retrospectively, with your power of introspection, recognize that your awareness has been set in motion, it's been abducted, carried away. As soon as you recognize that, let your first response be to relax. Assim que retrospectivamente, pelo poder da introspecção, você perceber que a consciência foi abduzida, arrastada pelas aparências, foi colocada em movimento, assim que você notar isso, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar. And give just enough effort, a tiny bit of effort, to release your identification with whatever carried you away. Let go. E faça apenas o pequeno esforço de liberar a identificação com o que quer que tenha arrastado você. Solte. And now that you are a free agent, no longer abducted, return. E agora que você é um agente livre, não está mais abduzido, retorne. Let your awareness once again come to rest in its own place, holding its own ground in stillness. E deixe que a consciência volte para o seu próprio lugar, sustentando-se em sua própria base, em quietude. And time and again, out of habit, your awareness will be set in motion by identifying with subjective impulses, desires, emotions, all manner of mental afflictions. E vez após vez, pelo puro hábito, a consciência irá ser colocada em movimento pelos impulsos subjetivos, como desejos, emoções, aflições mentais. Dullness may settle on the mind. O embotamento pode se estabelecer na mente. And your awareness may identify with, fuse with that dullness. E a consciência pode se identificar, se fundir com esse embotamento, com essa sonolência. By the power of grasping, it's been drawn away from its own natural clarity and darkened with the fusion of the dullness of the mind. E pelo poder do hábito, a consciência vai poder ser obscurecida, escurecida pelo embotamento e perder sua clareza natural. As soon as you recognize that your awareness has been drawn away from its sense of ease, of stillness and clarity, and it's become fused with activities, subjective activities or states of the mind, as soon as you recognize this introspectively, let your first response be to relax. E assim que você notar introspectivamente que a consciência foi arrastada da quietude e da clareza por estados mentais ou por impulsos subjetivos, deixe que a sua primeira resposta seja relaxar.
Give just enough effort to release your grasping to these subjective impulses or subjective mental states. Faça esse pequeno esforço suficiente para soltar a identificação com esses impulsos subjetivos ou com esses estados mentais. Observe the desire, the mental affliction, the emotion, rather than fusing with them. Observe os impulsos subjetivos como o desejo, a emoção, em vez de se fundir com eles. And let the light of your awareness clearly illuminate the darkness or dullness of the mind. Vividly be aware of the fact that the mind is dull. E deixe a luz da sua consciência iluminar claramente o embotamento, a sonolência da mente. And rest once again in the sense of ease, the effortless stillness, the effortless clarity of your own awareness. E novamente se estabeleça, sem esforço, na quietude, na clareza da sua própria consciência. Like a sovereign sitting upon the royal throne. Como um rei sentando no trono real. In the audience room. Na sala de audiência. Where visitors come and go. Onde os visitantes vêm e vão. Pleasant and unpleasant. Agradáveis e desagradáveis. Virtuous and non-virtuous. Virtuosos e não virtuosos. But the sovereign never moves from the throne. Mas o rei nunca se move do trono. Notices the movements within the audience room. Note os movimentos na sala de audiência. The comings and goings. O ir e vir. But never moves from the throne. Mas nunca se mova do trono. Awareness never wavering from its own place. A consciência nunca se desloca do seu próprio lugar. And let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos praticando em silêncio.
E aí, amores? Beleza? Beleza. Essa prática é desenhada, né? Uhum. É desenhada, super explicadinha, várias imagens, né? Pra gente acessar a experiência, né? Mas lembra que as imagens, assim, a imagem do vizinho olhando, né? Olhando, da pessoa olhando o vizinho, a gente olhando o vizinho do outro lado da rua, ou a imagem da chama de vela que nos perturba, né? Ou a imagem do rei sentado no trono. São imagens que só têm esse propósito de nos fazer acessar a experiência. Mas a gente precisa soltar a imagem, né? Senão a gente fica preso em conteúdo da mente, né? Que é as imagens, elas vão acabar surgindo na nossa mente. Daí, se a gente se segura na imagem, está preso na mente, então não está fazendo o que é para fazer, né? Que é deixar a consciência repousar só livre dos movimentos da mente, né? Mas é muito incrível isso, né? Movimentos da mente, a gente pode chamar de distração também, é um nome mais comum para a gente, né? Quando a gente se distraiu, a gente se moveu, né? Foi atrás dos pensamentos e do que surge na mente, né? Agora, ele fala no começo que ele acha que é seguro dizer que a maioria das pessoas não tem nem ideia dessa diferença, do que é não estar distraído, né? Eu acho também. Eu acho que eu mesma, putz, eu não tinha a menor ideia, assim, de que, né, que isso era possível. Ou como que fazia para isso não acontecer. Não tinha a menor ideia. A gente fica o tempo inteiro, em geral, né? As pessoas, a gente tenta não ficar, mas fica também. Mas as pessoas, em geral, que não tem nenhum tipo de instrução, e a gente, sei lá, eu durante uma parte da minha vida fiquei, né? Arrastado para lá para cá, sem descansar um instante, né? Sem descansar um instante. É muito comovente isso, né, pessoal? Então, o que eu queria fazer agora? Queria só para a gente lembrar, né? Será que eu nem sei se a gente precisa. O Darcy queria fazer uma pergunta, depois, sei lá, se vocês quiserem. Acho que a gente precisava ter bem clareza, assim. Acho que agora o propósito desse nosso estudo aqui é ter bem clareza sobre as práticas, né? Então, todas que a gente já fez, onde que elas estão dentro do caminho. Então, eu queria de novo olhar aquele esqueminha lá das práticas, chama Tavipasha, Trekchotodgal, para ver onde a gente está, né? Para a gente ter bem clareza, assim. E que tipo de práticas que a gente tem fez e está fazendo, né? Acho que isso que é importante agora, assim. Mas fala, Darcy, você queria falar alguma coisa? Eu queria, e eu acho que tem tudo a ver com a prática, sabe? Não sei se exatamente nesse ponto que você está tocando. O que está pegando é assim, eu estou fazendo um treinamento, um estudo com a Estela Santina às terças, do livro Viver e Morrer, né, do Johnson. E no lugar a gente está estudando o ciclo vida e morte, essa coisa toda. A questão da morte nunca me pegou, sabe? Nunca foi uma questão para mim, até porque eu acho que deve ter uma sombra aí, bem sombreada mesmo, por conta da questão do meu pai ter morrido. Eu era muito novo, enfim, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu fiquei pensando, desde quando eu comecei a treinar com a monja Coen, a respiração ela tem sido central na prática. Central, sempre a respiração como... É claro que eu não avancei, eu não fiz nada em termos de Vipassana, mas a respiração e é exatamente a respiração que vai me faltar na hora da morte. E eu não vou ter
essa âncora. Então, eu queria não deixar de praticar. Eu até vi no livro Investigando a Mente, que eu comprei, você traduziu, tem uma passagem de um sutra do Buda, que ele fala de uma forma extremamente simples, né? Ao respirar, pense só, ao inspirar, pense só, enfim. E eu queria continuar com a prática ancorado na respiração, mas ao mesmo tempo ciente de que eu não vou, na hora que eu estiver morrendo, poder me ancorar nisso. Eu tenho que me ancorar em alguma outra coisa ou não, aprender a não me ancorar em lugar nenhum. E isso, para mim, tem sido central na prática, sabe? Em qualquer prática que eu estou fazendo. Eu não sei se vocês podem me ajudar ou não, mas eu senti necessidade de trazer isso. Essa prática que a gente fez é exatamente a resposta para a tua pergunta. É isso que vai sobrar, né? Então, você tem razão, a respiração vai acabar, né? Agora, por outro lado, eu tive uma discussão dessas não faz muito tempo com o Lama, sabe? Precisava tentar lembrar disso, onde que foi. Mas, por outro lado, assim, olha, vamos supor que no momento da morte você tenha uma morte favorável, né, para um praticante, assim, que seja lenta, né, que não seja... porque pode acontecer de ser simplesmente 1, 2, 3, morrer, né? Assim, tipo, a gente não tem a menor chance de fazer nada, morrer de repente, assim, né? Que todo mundo acha uma bênção, mas para o praticante não é o caso, né? Só uma parte. Eu acho que a Covid tem a ver com isso, sabe? Ficar ouvindo essa questão da entubar e não sei o quê. Mas entubar você vai estar desacordado, Darcy, não se preocupa com isso. Você não vai estar lúcido. Há quem diga que a consciência fica... Não, você vai estar chapado, você não vai estar sentindo nada. Lívia, Márcio, me ajudem aí. Você vai estar anestesiado. Não tem... A menos que você sofra aquela síndrome do escafandrista lá, não sei nem como chama isso. Lockdown. É lockdown que chama, não é? Como é que chama lockdown? A síndrome de lockdown, que você fica lúcido, mas não vai acontecer com você, Darcy. Vamos combinar que você vai estar anestesiado se você tiver Covid, for entubado e tudo mais. Mas vamos supor que a gente tem uma morte boa para um praticante, né? Que a gente tem esse tempo de se preparar e de conduzir o processo de morte, né? Vai ter uma hora que a respiração vai acabar, né? Mas vamos combinar que se você tiver calmo, né? Se você realmente estiver praticando e for praticando e você vai percebendo, precisaria treinar, né? A gente não faz isso. A gente precisaria treinar, reconhecer os elementos se dissolvendo, né? Um depois do outro. Uma hora a respiração vai cessar. E se você estiver realmente calmo, uma prática boa de shamatha, mesmo que seja com foco na respiração, você vai fazer uma transição tranquila para o fim da respiração. Agora, eu acho que não custa nada você treinar essa prática que a gente acabou de fazer, sabe? Que é descansar na consciência, porque a consciência não vai faltar nunca. Pode faltar ar, pode faltar tudo, mas a consciência nunca vai faltar, né? Então, essa prática que a gente fez é a melhor preparação, assim, para o bardo, para toda a transição. É a melhor preparação. A gente pode usar a respiração como um apoio inicial, como a gente tem feito. Aliás, foi essa progressão que a gente fez nas práticas ao longo desse retiro, ao longo de todos os retiros. Né? A gente começou estabelecendo o corpo, fala e mente em estado natural, daí a gente fez uma prática de shamatha com foco na respiração, mas já a sanga, que é usar a respiração como base, mas as sensações mais sutis da respiração, que é o prana, né, ao longo do corpo, as flutuações no corpo provocadas pela respiração, quer dizer, uma abordagem mais sutil, que não é a abordagem comum de shamatha com foco na respiração. E aí o Lama está trazendo a gente para essa experiência mais sutil de consciência frente aos movimentos da mente, que é exatamente o que vai acontecer na morte. Se tudo correr bem, vamos supor assim, tudo correu bem, você morreu devagar, você estava bem amparado pelos lamas, né?
ninguém do teu lado te desesperado, te infernizando. Não, não vai, por favor, não vai. Ninguém é assim, bota para fora as pessoas que estão desesperadas, né? Não deixa ninguém te atrapalhar. Aí vamos supor que você está se preparando, você está bem, né? Aí, melhor das possibilidades, né? Você vai apagar, ou você vai morrer, todos os elementos vão se dissolver, vai surgir a clara luz da morte. Aí você vai reconhecer a clara luz da morte, beleza, iluminou, Dharmakaya direto. Aí vamos supor que não, perdeu a primeira chance, né? Aí vai surgir o bardo do Dharmata, que você surgir todas as aparências e blá, blá. Se você treinou essa prática que a gente fez, de não se perturbar, chama da vela, vizinho do outro lado, rei no trono, todas essas imagens, você vai falar, aparências da minha mente, acabou, liberado no Sambhogakaya. Não deu? Valha-me Mitaba, me leva, por favor, para Sukhavati. Foi! Nirmanakaya, entendeu? Então tem muitas chances, né? Agora, realmente, se você já tá cantando a bola, né? Não, eu vou continuar fazendo chamata com foco na respiração, porque aí a hora que eu morrer e acabar a respiração, eu vou me desesperar e vou perder qualquer chance de aproveitar o processo de morte. É isso que você está falando, né? Então tá bom, você quer continuar usando a prática? O que eu estou falando é assim, deixa eu cuidar disso enquanto eu tenho tempo. Exatamente. Então, porque essa não vai ser Darcy. Não vai ser na hora que eu estiver caindo que eu vou procurar entendeu? Então, assim, eu trago para cá uma questão que a ênfase na respiração ela é generalizada. Exatamente. Não é só na meditação budista, na cristã também. É Maranata, 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 e a hora que você vai, você não tem Maranata, porque não tem mas voz, Maranata, não tem... calma aí. Não. Mas Maranata é um fenômeno mental, né? Pois é. É um fenômeno isso mental. que eu estou te falando. Quando a mente se dissolve, não tem Maranata. Não tem Maranata. Então, não tem Mas Maranata. tudo bem, então... cada um com seus problemas. Vamos pensar nós aqui. Nós aqui temos essa prática que o Lama está ensinando. Ele fala que essa prática vai ser o que vai nos acompanhar. Então, eu acho que a gente não tem nem que sofrer. É essa prática e acabou. Não tem outra, né? Mas só um pouquinho, Leninha. Fala, Márcio. Existe alguma possibilidade para a gente, quando a gente não tem lucidez no sono sem sonho, para a gente ter lucidez no bardo do Dharmata? Eu perguntei isso para o Lama Santen, perguntei para o Lama Wallace, eles disseram que é muito difícil, né? O Lama Sonan, ele falou que no estado de... no bardo, a gente vai ter 9 vezes mais nitidez da consciência. Nossa consciência é como se estivesse 9 vezes mais afiada do que no sono e no sonho. Então, ele diz que sim. Mas seja como for, só nos resta praticar, né? Seja lá como for. E assim, a gente estava falando, acho que quando foi? Domingo passado, né? Que a gente deveria, que eu estava falando do retiro do Tenzin Wangyal. Não foi domingo passado, quarta passada, sei lá. A gente tem que treinar também, eu acho mesmo, yoga de sonho, sabe? Porque assim, é um caminho natural da prática de shamatha, né? Então, a prática de shamatha é a preparação. Agora, eu estava até com o Natural Liberation aqui perto, eu estou querendo traduzir até o Natural Liberation, que é maravilhoso também. Os ensinamentos de Padmasambhava para os bardos todos, os 6 bardos, né? Então, ali tem ensinamento sobre yoga de sonho, tem ensinamento sobre meditação, tem todos... Por quê? Como também o Tenzin Wangyal estava... É impressionante como os ensinamentos do Bon são parecidos com os de Guru Rinpoche, né? É impressionante, assim, porque a gente tem em todos os bardos a possibilidade de realizar a clara luz. O Rigpa, né? Em todos os bardos. Agora, aqui, na confusão, na vigília, na meditação, no sono sem sonho, no sonho, no bardo, né? Então, a gente poderia fazer as práticas de yoga dos sonhos também, yoga do sono, que é o, né, porque apesar de a prática de shamatha ser a melhor preparação que a gente tem, e é mais fácil de a gente fazer, de a gente praticar,
existem coisas específicas de yoga dos sonhos que a gente pode treinar, né? Eu acho também, pessoal. Eu não sei bem como, a gente poderia, sei lá, fazer um estudo do retiro de yoga dos sonhos, sabe? Em algum momento, não sei quando, né? Porque a menos que a gente não estude o retiro novo do Lama, né? O retiro de outubro, que pode ser que vai ser curto o retiro esse ano, né? Porque são 8 a 12, são 5 dias. E são 5 horas por dia, não não são retiros longos como são os que ele vem para cá, né? Quando ele vem para cá. Então, sim, a gente pode fazer isso, a gente pode estudar de novo o retiro de yoga dos sonhos, a gente pode, não sei, estudar um pouco o Dreaming Yourself Awake, que eu nunca lembro como é que ficou a tradução em português, acho que é... Despertar no sonho. Despertar no sonho, A gente pode fazer isso, porque acho que a gente tá bobeando mesmo. Né? Porque a gente poderia fazer práticas mais direcionadas para isso, porque é uma preparação para a morte, né? Mas uma coisa é certa, ó, essa prática que a gente fez, eu acho maravilhoso estar surgindo esse assunto, viu, Darcy? Muito obrigada até pela pergunta tua, porque vira e mexe eu falo, puta, como é que eu não presto atenção nisso? Como é que eu não, sabe? Vira e mexe eu me esqueço. E daí, agora veio o retiro 2 semanas com o Tenzin Wang, eu já tô com yoga do sonho, né? Super viva para mim, mas daqui a pouco esqueço de novo, porque, sei lá, a gente vai fazendo outras coisas e acaba esquecendo, né? A gente não tem um estudo consistente, assim, sobre isso, né? Mas tudo bem, eu acho que, de novo, né, a prática de shamatha é a melhor preparação. O Lama Santen nunca ensinou na vida, eu não lembro de ter recebido um ensinamento do Lama Santen sobre yoga dos sonhos, por exemplo, não lembro. Não sei se alguém aqui já recebeu o ensinamento do Lama. Ele já ensinou 6 bardos, 5 bardos, tudo o que, 3 bardos, sei lá, vários números diferentes de bardo, né? Conselhos sobre a morte, mas yoga dos sonhos eu não me lembro dele ter ensinado, nunca recebi. Mas a gente pode fazer isso, né? A gente tem um retiro inteiro disponível no YouTube, né, do Lama Wallace. Você me permite só Gê, olha só retomando fazendo uma interligação nas falas, assim, porque o Lama Lala me absolveu muito quando ele falou isso. Eu não lembro bem em qual retiro, talvez não tenha sido no último, no penúltimo. Ele disse que a gente vai poder fazer o caminho inteiro conectado à respiração. O caminho inteiro. De shamatha. Até atingir shamatha. Com certeza, Alana. Com certeza. Porque na morte vai... Então, mas eu tô tentando aqui me lembrar onde é que foi que surgiu essa discussão, sabe? Então, porque, assim, lógico que eu não vou ficar, não foi, papapá, mas assim, ó, ele falou que a gente vai chegar muito próximo, né, da iluminação, muito próximo, com a respiração, muito próximo. Não, olha, então... o que eu tenho certeza? O que eu tenho certeza, tá, Laninha, sobre isso? No Revolução da Atenção, que é um ensinamento que é lá bem shamatha, bem fundamental, assim, a prática é de shamatha com foco na respiração, até o fim. Por quê? Porque lá pelo 7º estágio, lá dos 10, vai surgir, o que vai acontecer? Vai surgir um sinal mental relacionado à respiração. E aí a gente vai usar esse sinal, que chama sinal... Nimita, como ele chama, não? Contra... Sinal adquirido. Sinal adquirido. Aí a gente vai levar o foco para o sinal adquirido. Depois, lá no 9º estágio, vai surgir o sinal de contrapartida, que já é lá do outro lado, já é no reino da forma, que é mental também. Então, tem uma hora que a gente não está mais sentindo o corpo, as sensações da respiração no corpo. E aí a gente atinge shamatha. Se não dá nem para atingir shamatha. Se a gente continuar preso nas sensações físicas da respiração, não dá nem para atingir shamatha, quanto mais a iluminação, né? Isso não vai ser possível. Pensa comigo. Pense comigo. Olha só, do que a gente está falando em relação à respiração? Gente,
Lama Ala falou que a gente fica fazendo um retiro de 2 meses, né? Sobre a sua batuta, sobre a sua tutela, né? E a gente tem todas as condições de atingir Shamatha, né? Certo? Do que a gente está falando? Da respiração. Que a gente vai chegar lá na hora de morrer e a gente vai faltar a última respiração. Onde que a gente vai estar, então? No primeiro boom? Não estou entendendo a tua pergunta, Lana. Não, não é uma pergunta, é uma constatação. Eu falo assim, ó, a gente se apegar nessa questão da respiração, sendo que a gente tem 10 booms para andar, né? Mas peraí, eu não estava falando de boom, de né? Shamatha, Mas não é boom. Dentro Não é de Shamatha, não é boom. não é Estágio de mesmo. Shamatha, tem nada a ver com boom. Estágio de Shamatha. É. 10 estágios para andar dentro da prática de Shamatha, e quando a gente atingir, a gente vai estar do lado de lá, já nem mais conectada a essa questão da respiração. Qual que é a dificuldade? Essa que é eu fiquei meio embasbacada, qual que é a dificuldade de pensar? E a gente pode fazer um retiro de 2, 4 meses lá do lado do Lama e a gente atinge Shamatha, ou um retiro profundo, a gente atinge... Qual que é a dificuldade de pensar que a gente vai estar lá na hora da morte e vai faltar a última respiração? Porque vai ser uma aflição se a gente não treinou, Lana, faltar o ar. Você já ficou sem ar alguma vez? Pode ser uma puta de uma aflição, acho que faz sentido. Não, sabe? eu sei, mesmo para quem mergulha, se não tem treino, é uma aflição. É uma aflição. Acho que eu não estou me fazendo entender. Eu penso assim, ó, que o Darcy poderia estar menos preocupado com isso, falando assim bem claramente, porque assim, ó, se a gente for treinando certinho, né, até tem o próprio Lama Ala, ele faz as meditações que faz assim, ó, para a gente respira, segura um pouquinho, né? E depois demora para soltar, sente e deixa ela sozinha, que ela vai vir de novo, quer dizer, para ir se desapegando. Eu digo por mim, porque eu sou muito apegada à respiração. Mesmo quando eu estou fazendo Vipassana, a hora que eu estou indo, parece que alguma coisa me traz aqui, de novo, aqui na barriga, me traz aqui de novo para eu sentir uma sensação bem grosseira mesmo, sabe? Da respiração, um medo, uma coisa que dá vontade de você aterrar de novo. Mas eu acho assim, ó, que se a gente progredir, isso que eu estou querendo dizer, se a gente progredir um pouco, que não é o meu caso, mas se a gente progredir um pouco, esse medo não vai mais existir. Entendi. É que assim, a gente... Fala. Posso falar uma parte? Eu não estou exatamente... Eu comecei minha fala dizendo que a morte não me preocupa, por alguma questão que talvez esteja sombreada. Essa é uma questão. A segunda é que essa questão da Covid está pegando muito forte. Eu estou vendo muita gente sofrendo com relação a isso. E eu acho que surge uma empatia. A terceira, eu aprendi a nadar, eu era pequenininho, meu irmão me pegou e jogou dentro da piscina. Eu era bebê. E eu lembro disso. Quarto, na hora da morte, que eu não sei que morte é, que tipo de morte, uma coisa é certa. Até antes mesmo de faltar a respiração, deve ter, por exemplo, um acidente. O que deve acontecer, né? Eu já tive acidente de moto. E durante o acidente de moto, passou tudo pela minha cabeça, menos faltar ar. Minha vida inteira passou pela cabeça, menos faltar ar. Então, assim, e outra coisa, eu estou estudando agora com a Estela esse viver e morrer e o ciclo de vida e morte. E estou fazendo os domingos agora, a comunidade Gente Boa, com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. E eu estou muito convencido que eu preciso treinar isso. Sabe, Lana? Porque eu já tive apneia noturna. E a apneia, ela ocorre sem que eu tenha consciência. E eu fui parar num estudo clínico na UHC por conta do tamanho da encrenca que é a falta de ar durante determinados períodos. Então, essas coisas todas se somaram para eu trazer para a minha questão assim,
como é que eu vou conduzir a prática, a minha prática, me livrando cada vez mais de ter como foco ou como âncora a respiração. E eu acho que a Jeane me deu uma dica absolutamente fantástica, que é o que eu estou aprendendo com o Rupert Spira. Eu não sou uma pessoa que tem um corpo, eu não sou um corpo, mente que tem uma consciência. Eu sou uma consciência que está experienciando, vivenciando um corpo e mente, que tem muito a ver com o budismo, sabe? Que é a dança das aparências. Então eu vou me concentrar, eu estou terminando, eu vou me concentrar mais na questão da consciência, do estabelecer esse repouso na consciência, e do que ficar ancorado na respiração. É isso aí. Mas é bem prático, né, Darcy? As práticas mas agradeço pra caramba todas as contribuições, porque isso realmente estava me preocupando, estava me... E eu não sei por que a gente dá tanta ênfase à respiração e não poderia dar ênfase, por exemplo, a lidar com a falta dela. A gente não dá ênfase à respiração, na verdade, no caminho do Alan Wallace. Na verdade, no caminho do Alan Wallace a gente não dá. A prática principal é tomar a mente como caminho. Ele deu uma prática de chamata com foco na respiração na abordagem Dzogchen, que já é assim, ó, vou estabelecer a consciência no estado natural, clara, luminosa, quieta, só com a mão na boia. Foi uma prática que ele deu nesse retiro. E ele tem feito isso cada vez mais, cada vez menos, cada vez soltando mais a respiração e ficando cada vez mais com a mente. O caminho do John Limpa, a única prática de chamata, na verdade, que o do John Limpa apresenta é tomar a mente como caminho. Do John Limpa não fala em chamata com foco na respiração. Então, eu entendo, no Zen, o Lama Wallace também, durante muito tempo, nos retiros iniciais de chamata era a respiração. E é maravilhosa, realmente, a prática de chamata com foco na respiração. No início não dá. Para quem está começando, que não tem nem... não consegue nem ficar sentado 5 minutos, não dá para você falar, agora leva a atenção para a mente. A pessoa fala, como assim? Não tem como, é uma prática de entrada. Maravilhosa. Mas o caminho nosso aqui não é esse mesmo. É trazer cada vez mais a prática de chamata de estabelecimento como caminho. E olha só o que o Lama fala nessa prática aqui, logo no começo, ou no prelúdio, não sei. Ele fala, acho que no prelúdio, acho que na condução, sei lá. Mas a culminância da prática de estabelecer a mente em estado natural é a consciência, chama de vela. Né? Então, ainda assim, mesmo sendo uma prática com foco na mente, os movimentos da mente não são a parte principal da prática. A parte principal da prática é deixar a consciência quieta, frente aos movimentos da mente. Então, amores, essa aqui é a prática para morrer. Não tenho dúvida nenhuma disso. Aí o Lama já falou isso várias vezes também. Certeza absoluta. Se a gente quiser fazer uma prática para morrer direito, é essa daí. Porque aí, a hora que aparecer a clara luz, a gente vai reconhecer se tudo der certo. Se não reconhecer, a gente vai reconhecer o... Quer dizer, é melhor, vamos dizer assim, é a melhor chance que a gente tem, né? Por enquanto. Em termos de prática de chamata, né? Mas aí vem muitas coisas na sequência. Então, olha só, o que eu queria compartilhar com vocês, só para a gente se localizar. Ô, Gê, eu queria fazer uma pergunta também, de acordo com a pergunta do Márcio, e com essa colocação do Darcy. Eu li uma matéria essa semana falando sobre o Alzheimer e como que, às vezes, as pessoas que já não têm as condições físicas para estabelecer a lucidez, a consciência, aí ela estabelece, às vezes antes de morrer e tal, aquele fenômeno, e aí me pareceu muito com isso que a gente está falando, né? E aí eu fiquei na dúvida se seria essa consciência que a gente acessa, que independe do corpo. Não é que ela independe do... Não é que ela independe do corpo, ela independe do corpo, mas ela ainda assim ela é condicionada pelo corpo, né? Então, no Alzheimer tem uma questão
física, cerebral, que modula como essa consciência está se manifestando, né? Mas a hora que esse cérebro morrer, a consciência vai seguir intacta, né? Então, nesse estudo, o cientista, ele falava, era uma matéria, ele falava justamente isso, que o cérebro é como se fosse uma televisão e a mente era como se fosse o que produziu o filme lá. E a televisão, ela se desligou durante um tempo, mas aí, esse exemplo não é tão bom. Ele fala exatamente como se ali naquele momento de lucidez a manifestação independesse do corpo e isso acontecesse, e eles começaram a ir para esse lado. É aquela velha história, né, de localizar a mente e tal, mas eu achei interessante se essa consciência aí se está relacionada àquela pergunta do Márcio, que eu entendi mais ou menos também, não entendi bem, não. Eu que não entendi bem qualquer... Bom, peraí. Primeiro de tudo, a consciência primordial, ela não importa o dano que exista no cérebro, não importa nada. A consciência primordial, ela é primordialmente intocável, vamos dizer assim, né? Ela não pode ser afetada por nenhuma condição, né? Ela segue igual. É a mente do Buda. Não interessa se o cérebro está com problema não sei do que, de falta de uma proteína, não sei o que lá, e Alzheimer, não interessa, né? A consciência substrato também é pouco afetada por isso, né? O que segue, a hora que esse cérebro morre, que é o que acontece na morte, o cérebro morre, segue a consciência com as marcas kármicas, que também pouco tem a ver com o cérebro, né? Então, uma vez eu vi acho que o Lama Langola, se alguém... Puta merda, quem que foi? O Tenzin Wangyal, lembrei. Tenzin Wangyal. Ele falou que o que ele acha é que se a gente, né, cultivar as quatro incomensuráveis, bondade amorosa, amor, compaixão, né? Isso vai estar ainda num nível mais profundo do que qualquer manifestação por conta do Alzheimer, sabe? E a hora que esse cérebro morrer, ainda essas ações virtuosas vão estar nos levando para um renascimento positivo. Foi isso que o Tenzin Wangyal falou. Eu achei bem... E a gente percebe isso às vezes, né? Minha avó, quando estava bem velhinha já, ela era super amorosa, mesmo estando velhinha, mesmo estando bastante confusa e tudo mais, tinha uma amorosidade ali por baixo, sabe? Que parecia que não era afetada pela doença, sabe? Às vezes não, às vezes a pessoa se manifesta completamente diferente, né? Mas o que segue é pouco impactado, sabe? Por isso, assim. Não, mas aí o Márcio tinha falado, quando você não tem a lucidez e você passa sem a lucidez, eu não entendi a pergunta, e aí você respondeu, é isso, a minha confusão está sendo essa, na verdade. Márcio perguntou o seguinte, se você não tem lucidez no sonho, se você apaga no sonho e lá no sonho você faz as coisas mais absurdas do mundo, mais estapafúrdia, não se dá conta que está sonhando? Essa foi a pergunta do Márcio. Se a gente não tem lucidez no sonho ou no sono profundo sem sonho, se tem alguma chance de reconhecer as manifestações todas e ter lucidez no processo de morte. Então, o Lama Santa e o Lama Langola dizem que é bem difícil isso acontecer, né? Porque se a gente, né, no sonho, puta, com todas, às vezes tem uns sonhos tão absurdos, mas como é que eu pude não me dar conta que eu estava sonhando, né? Umas coisas tão, né? E a gente não se toca. Continua lá, como se tivesse tudo bem, né? Outro dia minha irmã falou assim, nossa, hoje eu sonhei com o Alan Wallace, sonhei que ele estava aqui no meu quarto falando português comigo. Mas, pô, você está sonhando? Que ele falou, nossa, aqui no seu quarto falando português com você. E a gente acha muito normal, né? Não tem lucidez. Então, se a gente não desenvolve essa lucidez no sonho, vai ser difícil a gente chegar lá no processo de morte e poder atravessar o processo de morte com lucidez. Muito difícil. Não, gente, e eu tô aqui praticando e meu marido faz isso direto e não pratica nada. Às vezes é. Ele percebe que está dormindo e passeia. Dormindo. Não, tem pessoas que têm isso naturalmente mesmo, é normal, isso é bem comum. Vamos olhar aqui o nosso caminho aqui para a gente se localizar? Então, olha só.
tudo que a gente está falando por enquanto está aqui dentro, né? Dentro dessa caixinha aqui de shamatha, né? Tudo que a gente está falando por enquanto. Ainda que seja uma prática de shamatha mais sofisticada, que é a prática de tomar a mente como caminho, ainda a gente está aqui, né? Falando de shamatha. Mas aqui, para nós, na verdade, com todo estudo que a gente fez, com toda a visão que a gente está procurando cultivar dos ensinamentos do John Limpa, a visão de que nós estamos num caminho de descobrimento, assim, e não de desenvolvimento. Então, a visão do Dzogchen é de que nós temos a consciência primordial intacta aqui, Budas que somos, né? E nosso trabalho é descobrir isso, descobrir mesmo, no sentido de tirar o que cobre, né, de cima, essa visão do Dzogchen, né? E a gente vai só fazer isso. Quer dizer, a gente não vai buscar uma coisa que a gente não tem. Então, nesse caso, já não é uma prática de shamatha básica ali, que a gente ensina no CIB, sabe? Que a gente ensina no, sei lá, para empresa, sei lá né? Que é essa prática que chama de foco na respiração. Então, 1, 2, 3, contra a respiração, 1, 2, 3. Nessa prática básica de shamatha, a gente já está fazendo uma prática de shamatha meio turbinada pela visão do Dzogchen, né? Mas ainda é shamatha, né? A gente não tem nenhuma realização de vacuidade, não tem nada disso ainda, né? A gente está fazendo até agora práticas aqui dentro, né? Logo daqui umas 2 ou 3 semanas, o Lama vai começar a fazer práticas de Vipassana nesse retiro. Então, ele vai começar a investigar a natureza do eu. Ah, tá bom, você está lá praticando, né? A consciência está lá. Então, você está lá, sua consciência está lá, repousando. De vez em quando você se perde, aí você pega e traz de volta. Então, você está lá, né? Quem que está lá? Começa com essa pergunta simples. Quem que está fazendo a prática? Você vai falar, quem que está fazendo a prática aqui, né? Tem alguém, né? Então, a gente vai começar a explorar isso, a vacuidade da própria mente. Daí, as outras peças caem todas meio como um dominó, né? Aí vão surgir as práticas específicas, as fases que são específicas do Dzogchen, que é Trek Choi Togam. Então, aqui a gente deveria ser apresentado a natureza da mente, a Rigpa, né? E aqui a gente vai cada vez mais se familiarizando com esse nível mais profundo de consciência. Aqui eu não tenho a menor ideia do que se faz, do que acontece. Eu sei que o final é a iluminação. Isso aqui a gente não recebe ensinamento, essa fase Todgal, porque não faz sentido. O Lama diz que não faz sentido dar ensinamento sobre Todgal se a gente realmente não teve a realização de Rigpa, né? Porque diz o Lama que essas práticas, as instruções são ridículas. Tipo, senta e olha com um olhar não sei que jeito. Se você atingir Rigpa, está repousando em Rigpa, você vai ter uma experiência... Se não, você fala, bom, daí, né? Estou vendo a mesma coisa que eu sempre vi, não faz diferença nenhuma, né? Então não faz sentido ensinar isso aqui pra gente. Agora, amores, o que eu queria mais falar mesmo, na verdade, é que durante todo esse caminho aqui, tá rolando isso daqui, preliminares comuns e incomuns, né? Que a gente, nesse estudo, não tá tocando, né? Não estamos tocando nesse assunto aqui, né? Mas a gente precisa tocar em algum momento, né? Então, a gente já, no começo desse estudo, a gente estudou de novo os ensinamentos da Seracandro, das preliminares. Então, sugestão é que a gente continue lendo e estudando esses assuntos, esse tema, né? Especialmente os 4 pensamentos que transformam a mente, porque são realmente o que transforma a mente, que se a gente realmente realizasse isso, eu acho que a gente não teria nenhum tipo de problema na prática, sabe? Cada vez mais eu acho isso, né? A gente vai começar a estudar em algum momento aqui na quarta-feira no SEB, o budismo com atitude, né? E o primeiro ponto do treinamento da mente em 7 pontos é as preliminares. O primeiro aforisma é: treine nas preliminares. Então, a gente vai estudar isso aqui. É longo esse trecho aqui do texto. Ele é relativamente longo. Então, é uma boa leitura, sabe? É uma boa forma de praticar o livro do Shagdu Rinpoche. Então, assim, é um tema que a gente não toca aqui nesse estudo, mas que são super importantes. Só queria... Às vezes, a gente precisa lembrar disso, assim, né? Que além das práticas de shamatha, a gente precisaria cultivar essas práticas preliminares de alguma maneira.
O que vocês acham, amores? Ótimo. E essa prática que a gente fez hoje, todo dia eu falo isso, eu não tenho nem vergonha na minha cara, né? Mas essa prática que a gente fez hoje é muito importante, mas talvez seja mais importante. Toda vez eu falo a mesma coisa, mas é porque elas são meio que parecidas, na verdade, amores. Se a gente for perceber, todas as práticas de shamatha, elas, nessa abordagem aqui, elas são muito iguais. É assim, sustenta a quietude da consciência e deixa o baco tocar, aconteça o que acontecer, né? É essencialmente isso. Já que a gente está estudando a prática em si, o centro da prática, deixa eu fazer uma perguntinha prática, da prática, né? Vamos lá, estamos aqui. Aí, pensamento chega. Porque assim, ó, depois que eu olhei o pensamento, nunca mais a prática foi a mesma. Né? Depois que o Lama Ala me ensinou a olhar uma mente, para mim ela está aqui atrás. Tem gente que está aqui. Para mim ela está aqui atrás. Uma mente que olha, a mente que pensa, nunca mais foi igual. Minha prática, né? Nunca mais foi igual. Então esse foi um clique que o Lama Ala deu, né? Então estamos aqui agora. A gente acabou de fazer a prática dessa mesmo. Estamos aqui tentando estabilidade. Estabilidade, vem o pensamento. Aí, na prática, o que a gente faz? Deixa esse pensamento zoar assim a mente, tá? E ir embora, ou vamos economizar tempo. A gente olha para o pensamento, ele explode, porque na medida em que a gente olha, essa outra mente olha para o pensamento, ele explode, porque é aquela coisa que o Lama fala, não tem de onde veio, não tem para onde vai, são bolhas. Ela faz assim, na hora que ela... Para mim acontece isso, na hora que o pensamento ele se sente reconhecido, ele quer me fisgar, né? Na hora que ele se sente reconhecido, ele explode. Então, o que a gente faz? Deixa ele o tempo que ele quiser pairando, eu só estou olhando, só estou aqui na espreita. Ou eu simplesmente economizo o tempo para o próximo. Eu olho e explodo ele. Não tem que explodir nada, deixa ele fazer o que ele quiser. Porque isso é uma forma de engajamento com o pensamento, né? Deixa ele rolar, deixa ele tocar o terror e só fica observando. E aí, Paulinho, fala. Eu ia dizer que eu tenho a sensação de que eu preciso fazer não é muito esforço, mas eu sustento um esforço que talvez não seja para ser sustentado para manter a consciência, sabe? Eu tenho a sensação de que se eu relaxar, os pensamentos vão me atropelar, assim. Experimenta. Vai experimentando. Eu sei também, eu também tenho isso. Às vezes não, mas às vezes eu tenho isso também. Então, parece que eu tenho que fazer mais esforço. Mas outras vezes eu falo assim, eu não estou escutando o que o Lama está falando. Ele está falando, relaxa mais profundamente. Ele não está falando, se segura na almofada. Ele não está falando isso. Ele está falando, relaxa mais profundamente, né? Eu acho que, eu estou falando por mim, às vezes eu não escuto a instrução direito mesmo, sabe? Relaxa mais profundamente. Então, essa instrução, relaxa, deixa, né? Solta. Ele fala nessa prática que tem um esforço muito pequeno que a gente precisa fazer para fazer assim, ó, soltar, né? Ele usa o exemplo de cortar o fio da atenção que colou ali no pensamento, né? Em outras práticas, ele fala que a gente precisa fazer um esforço suficiente só para soltar. O fato é que é sempre, a resposta quase sempre é relaxa mais. É impressionante, não dá nem vontade de perguntar as coisas para o Lama, né? Porque todas as vezes que eu perguntei alguma coisa para ele, ele fala, relaxa mais. Acho que não teve nenhuma vez que eu falei alguma coisa, que ele me perguntou alguma coisa que ele não deu essa resposta. Dá até vergonha, né, de perguntar as coisas para ele, porque parece que a resposta é sempre igual, né? Relaxa mais. Agora, sabe naquela tem uma instrução dele que ele fala para a gente perceber a expiração, focar mais, não sei o quê. Aí eu tive essa impressão aí que o Paulo falou. Mas aí eu lembrei da sua instrução assim dele, né, de soltar o esforço. Aí me veio aquele negocinho. Por que eu estou fazendo esse esforço? Aí
Aí deu uma funcionada, Dá uma funcionada, não é à toa que os lamas das instruções. É isso. A gente tem uma resistência, né, parece, a fazer isso, né? Impressionante. Mas acho que é isso mesmo, é soltar o esforço por trás de todas as coisas, né? De tudo que a gente faz, soltar o pensar, soltar... mas a gente resiste um pouco, né? Hoje, só lembrando que o Lama deu recentemente, assim, uma ênfase que ele deu na questão da respiração, nesse processo da gente aquietar a mente, chegar na... a gente tem as 3 etapas, né? Peraí, Flor, que essa desgraçada dessa minha caixinha desligou. Eu não sei por que acontece isso, viu? Parece que ela corta a energia. A resposta é relaxar mais, Diane. Fala. A resposta é relaxar mais. A resposta é relaxar mais, seja lá o que for. Então, ele deu essa ênfase, né? Lembrando a gente que a questão do prana é muito importante para a gente chegar na estabelecer a mente em seu estado natural. Para depois aí a gente repousar ali, né? Porque a gente tem os 3 estágios, né? Estabelecer o corpo em seu estado natural, estabelecer a fala, quer dizer, o prana em seu estado natural, e estabelecer a mente. A gente pula rapidamente desse... A gente não faz direito o relaxar da respiração, realmente, de fato. A gente quer logo vai para a mente, aí a gente não está, a mente está presa no prana. Mas ainda assim, né? Soltar o esforço do movimento do corpo, soltar o esforço na respiração, soltar o esforço da mente, mas se a gente não soltar, se a gente ficar com o corpo tenso, daí fica respirando, querendo puxar o ar, sei lá, não consegue, não faz aquela prática da enfermaria bem feita, chega na hora de soltar as coisas na mente e não consegue. Mas não ainda não é chamada com foco na respiração, essa prática, né? É soltar o esforço do começo ao fim, do corpo até a mente. É maravilhoso mesmo isso. Eu queria, antes de a gente encerrar, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso... Só se a gente tiver... Alguém tem mais alguma questão? Você quer comentar mais alguma coisa? Eu queria ler, gravar para vocês devagarzinho. Oi, fala. É só um comentário. Quando você falou que as práticas, né, budistas têm muito a ver com o bom, eu fico imaginando que ocorreu um sincretismo no budismo tibetano, porque quando o budismo chegou lá, o Guru Rinpoche teve que fazer acordos lá com os xamanismos lá das tradições dos povos originários, né? Então, eu acho que o budismo ele é muito influenciado pelas tradições, o budismo tibetano é muito influenciado pelas tradições dos povos originários do Tibete. Não sei, é só um comentário. Não dá para saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha nesse caso aí. Ó, raios, o que eu estou fazendo aqui? Não sei por que... Só um pouquinho. Putz, acho que é melhor eu preparar para a semana que vem, viu? Mas tem um texto tão lindo aliás, uma prática tão linda do Lama na Austrália, a gente já fez algumas vezes aqui, mas é que tem muito a ver com esse tema, sabe, do soltar o esforço, de manter a lucidez. Vai tentando aí, Gê. Vou contar um negocinho, 2 minutinhos, para quem ainda não ouviu. Enquanto isso, vai tentando aí. Não, não tenho que tentar, mas pode falar. Não? Pode falar. Não, deixa pode falar. Encher linguiça. Pode falar, mulher. Fala. Ó, então, eu fiz um retiro sozinha lá no Dharmata, 10 dias só. Pode ser bem puxadinho, 10 dias solitário. Foi a minha experiência solitária. E eu tinha muita estreiteza para fazer todo o protocolo.
né, do dia, porque como eu estava sozinha, então eu queria fazer tudo dentro do protocolo, acordar na hora certa, fazer a prática na hora certa, né, tudo direitinho. E eu senti uma experiência bem forte, solitária, quando eu soltava, sabe? Porque daí eu fazia tudo direitinho, meio-dia terminava, almoçava em 10 minutinhos, que era uma comidinha de nada, almoçava em 10 minutinhos, aí eu ia descansar, era o meu momento de descansar. Mas como eu já tinha praticado 3 horas, vamos dizer assim, de manhã, então eu já estava com a mente muito afiadinha, né? De estar só, de não ter espelho para olhar como que estava nada, né? Então, quer dizer, a mente já vai ficando afiadinha. Na hora que eu falava, bom, agora é hora de descansar, pegava no zavuton e deitava, dava uma deitadona, aí rolava muito bacana, uma prática, né, sabe? Assim, uma prática que eu conseguia sentir tudo, eu olhava cada folha se mover, eu reconhecia todo aquele espaço como sendo, e assim, incrível. Aí terminava meu horário de recreação do almoço, eu chegava e pá, sentava de novo e ia lá, 3 horas da tarde, bem estreita, né? Não acontecia muita coisa, não. Ficava ali, estreita. Agora acabou. Agora eu vou tomar banho, agora é meu tempo. E descansava, pá. Na hora que eu relaxava, né? Aí a Márcia chegou lá, né? E tá acontecendo assim, assim, assim. Aí a gente foi afinando direitinho, aproveitando essa mesma mente que soltava para pôr ela na prática, né? Então eu tenho para passar de experiência que é essa mente que a gente fala para nós. Vamos tentar fazer essa prática. Às vezes a gente fala para nós, vamos tentar fazer essa prática deitada, vamos soltar, vamos, né? Então essa mesma mente que a gente consegue quando a gente solta o corpo, assim que ela, algumas vezes ela fala para a gente, poxa, essa prática era essencial que a gente fizesse deitada, sabe? Né, para não ficar sustentando o corpo, para que não tenha nenhuma travinha para a gente conseguir, pelo menos, dar uma cortadinha. Era essa experiência aí, já não conseguiu nada aí diferente? Não, acho que não vale a pena fazer correndo, deixar para a semana que vem, para usar o áudio do Lama e daí eu vou traduzindo junto, assim. Mas obrigada, Laninha, por compartilhar. Ô, Lana, eu lembrei do livro do Sogyal, o livro Tibetano do Viver e do Morrer. Ele passou a instruir uns alunos dele a meditar quando estivesse descansando e descansar quando estivesse meditando. Acho que é mais ou menos isso aí. Mas olha, eu acho que a gente podia, para essa semana, que a gente podia fazer para juntar todas as nossas preocupações aqui, né, que surgiram assim, durante o nosso estudo hoje, né? De prática formal, acho que o que a Flori falou é super importante. Então, a gente voltar para aquela prática de enfermaria e prestar bem atenção nesse soltar o esforço no final da expiração, sabe? Soltar o esforço no final da expiração, continuar relaxando em silêncio no finalzinho da expiração. E daí deixar o ar entrar, né? E procurando aquietar a mente, assim, e por meio do esforço que a gente vai soltar na respiração, deixando a respiração se estabelecer no ritmo natural mesmo, né? Assim, sem aprofundar cada vez mais essa habilidade de deixar a respiração se estabelecer no ritmo natural. E daí fazer essa prática que a gente fez agora, a prática de hoje, que é perfeita, cheia de instruções detalhadas, assim de falou, você fala isso todo dia, fala isso todo dia mesmo, sou facinha, cada prática que a gente faz eu acho que é a mais legal, mas todas elas são maravilhosas, né? Mas podia fazer essa semana isso, né? E, com respeito à yoga do sonho, morte e tudo mais, a prática diurna de yoga dos sonhos é ver a vida como um sonho. Então, todo momento a gente se lembrar, isso aqui é um sonho. A gente tá fazendo as coisas mais importantes, mas isso aqui é um sonho. Tudo bem, pode parecer muito sério, mas isso aqui é um sonho, né? Essa prática diária, diária que quer dizer durante o dia, prática durante o dia, né, de yoga dos sonhos. Tem que puxar o nariz, não?
Não precisa puxar o nariz. Não é. Isso é outras coisas, né? São os toques, são os métodos lá do Stephen LaBerge, mas na tradução, nos textos de yoga tibetana mesmo, de yoga tibetana dos sonhos, é desenvolver a consciência de que nós estamos sonhando, na vigília. E daí isso vai permear o sonho depois. E aí a gente realmente vai estar sonhando, né? É como se a gente criasse um hábito durante o dia, que daí vai... Uma coisa que o Tenzin Yongyal fala que, assim, a noite é resultado do dia. Então, tudo que a gente fez durante o dia vai aparecer no sonho, de algum jeito. A gente pode não reconhecer direito, nem lembrar e tudo mais. Mas como é assim, então a gente pode cultivar coisas durante o dia que vão passar para a noite lá, né? E outra coisa importante, só umas coisas simples que não demoram tempo nenhum e que a gente pode fazer. Uma é isso, desenvolver essa... Aí estou sonhando, isso é um sonho, porque é um sonho mesmo, né? Do ponto de vista dos Budas, nós estamos sonhando, nesse exato momento nós estamos sonhando, isso aqui é um sonho. E daqui a pouco acaba e não tem diferença nenhuma de um sonho de verdade, né? E, antes de dormir, rezar para Guru Rinpoche nos ajudar a reconhecer o sonho como sonho. Pedir ajuda de Guru Rinpoche e dormir firmar essa aspiração. Esta noite eu vou reconhecer o sonho como sonho. Se eu me descobrir em algum lugar que não é minha cama, o Alois falava, né? Se eu me descobrir em algum lugar que não é a minha cama, eu vou me tocar que eu estou sonhando. Então a gente estabelece, a gente vai falhar uma vez em seguida da outra, né? E não importa, a gente continua fazendo isso. Toda vez que a gente termina hoje, eu vou reconhecer o sonho como sonho. O Rinpoche me ajuda, Lama me ajuda, vem me ajudar no meu sonho, dá um jeito aqui no meu sonho, né? Então, isso não custa nada, é super rápido, não demora tempo nenhum, né? A gente, durante o dia, cultivar essa aspiração de reconhecer o sonho, né? Fazendo esse exercício de ver tudo como um sonho e pedir ajuda à noite. Isso é simples a gente fazer, né? Acho que é uma boa coisa. Lá no Odsauling tem um imãzinho, você já viu? Tem um imã, isso é um sonho, né? Aí eu tenho esse imãzinho no carro, assim, sabe? No painel do carro. Não, eu tenho um amigo. Acontece as coisas mais assim, isso é um sonho. Eu estou viajando, eu olho, isso é um sonho. Nego buzina atrás, isso é um sonho. O meu amigo Diogo, ele teve uma época que ele cismou, que ele, não, agora eu vou fazer isso, não é possível, eu não consegui fazer essa prática, não é possível. Ele começou a colocar post-it em tudo que era lugar, assim, na casa dele, no espelho, ele escreveu no espelho, você está sonhando, ele se olhava no espelho, estava ali, você está sonhando, botava post-it no celular, no computador, mensagem no celular, a Lamatsani faz isso também, né? Mas é uma prática maravilhosa, né? Você pensa, você colocar no espelho, você colocar na frente da geladeira, aí você vai abrir, né? Porque é ok, a gente lembra aqui, lembra ali. Mas esses post-its, são... Vou fazer isso na geladeira, viu? Em todo lugar que a gente vai olhar, assim. Ou a gente criar essas coisas, né? Olhar, por exemplo, tem uma figura de Guru Rinpoche aqui na minha frente. A hora que eu olhar para o Guru Rinpoche, eu falo, Guru Rinpoche, me ajuda aí, vai. Isso é um sonho, né? Me ajuda a reconhecer. Sei lá, criar esses... Tem posição de corpo também, né? Que ajuda. Oi? Eu acho que tem uma posição de corpo, ele tá na postura do leão, mas... isso é importante também, mas é sutil, né? A gente pode fazer tem muitas coisas que a gente pode fazer, eu acho. Estudar yoga de sonhos e fazer. Tem visualizações. Mas, para mim, visualização, no meu caso, não funciona. Se eu ficar visualizando, eu não durmo nunca mais. Eu fico passando a noite inteira acordada, porque eu começo a visualizar, e daí, enfim, para mim, acabou a noite, né? Porque eu não durmo. Aí não dá para fazer yoga do sonho, porque simplesmente eu não durmo. Mas tudo bem, quem puder fazer isso, maravilhoso. Tem muitas coisas, muitas práticas. Mas acho que essas, assim, começar né, tentar enxergar a vida como um sonho, rezar para Guru Rinpoche, pedir ajuda para o Guru Rinpoche, para o Lama, para reconhecer o sonho. Isso é simples, né? E não traz nenhuma complicação, acho. Essa semana, uma pessoa me tratou tão mal, mas tão mal, mas tão mal. E isso tinha parado de acontecer quando eu comecei a praticar. Foi assim, mas aquilo me surgiu um fogo dentro. Aí foi a única vez que eu consegui olhar e falar, isso aqui é um sonho. Aí tirou o peso do negócio. Mas assim, sabe aquela coisa gratuita que você não sabe nem de onde veio? Foi mais ou menos isso. Agradece.
Agradece a criatura. Muito obrigada por me ajudar a cultivar a paciência. Mas é isso. Não, mas eu tive espaço. Aí eu fui, parei. Depois de alguns minutos, eu liguei para a pessoa, ela já não estava lá no meu setor, liguei para a pessoa e falei assim, olha, você está com algum problema comigo? Aí ela falou assim, não. Eu falei, mas você me tratou muito mal. Ela, eu te tratei mal? Eu falei, tratou. Ela, você me desculpa, eu estava com um problema, assim, assado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Resolvido o assunto. Muito legal. Tá vendo? Dá uma funcionada, né, Lívia? Então tá, queridos, vamos fazer a dedicação? Então, fazer prece de longa vida ao Lama. Tempa tu andor je chanchen, da gil kansan zin pe makarai, ten zin que bucha pe tempa, dan ze trini da shindo selwaze, ta kodrola jan pe chachen, pa kel zandra menan ten de tsikan, Alan wala si shedrakpa, yi ke bushen pu shape tengyur chi. Zanlin chi dan ke parno chok, su gil teni yuta bursel zepa. Lopun ke ki kutse zetrin, drokon Gedro kunta pelando tripadze. O professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazer com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele limitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alon Olas, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. John Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos de essência definitiva. Que seus profundos termos possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, os ensinamentos durem e floresçam. Emarro Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com grandioso Senhor compassivo Avalokiteshvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade que é o reino celestial de Sukhavati, paraíso da grande bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro renascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriyaya Bodhanaye Soha. Por esta virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadi Nidudako Igan Lama Drubunidro Chikama Gopade Salagopasho.